Sou médium de incorporação ostensiva consciente. Há menos de 2 meses, minha mãe, de 94 anos, que vivia sob meus cuidados, desencarnou. Apenas acabou o fluido vital. Muito consciente, porém, com muito medo da passagem. Dias desses, eu, ao receber um passe na casa espírita que frequento, acredito ter dado passagem ao espírito dela. Muito brava e revoltada, dizendo que eu havia mentido para ela, que ainda estava sozinha, que não tinha ainda encontrado nenhum familiar, chorava muito e que não queria ter ido agora. Foi muito desgastante para o meu corpo físico essa passagem. Como médium consciente, me lembro de cada palavra dura que nem me atrevo a relatar, tamanho a sua revolta pelo desencarne. É possível que em tão pouco tempo eu tenha dado passividade a esse espírito em tal estado de indignação? Nos primeiros dias após seu desencarne, tive muitos pesadelos com ela, sempre me hostilizando muito. Hoje, com a ajuda da casa que frequento e depois da incorporação, não tive mais pesadelo. Gratidão pelo esclarecimento, além de que já tenho recebido. Com vocês. Tá, Sâmia. Nós não temos como asseverar, já que você, como médium, não tem certeza se era ou não a sua mãe. Mas, colocando no geral, sim, é possível que pessoas desencarnem e nesse movimento de raiva, de revolta, vejam que energia pesada. Ela está num estágio que ela não vai conseguir perceber a proximidade dos espíritos que estão ao redor dela. Veja bem, não é que ela esteja só, isso acontece muito. É que as entidades ficam tentando auxiliá-la, mas ela está envolta. Talvez ela tivesse uma expectativa de encontrar uma realidade diferente, talvez ela fosse exigente, não estou falando necessariamente que é a sua mãe, mas essa entidade que agiu assim. E esse sentimento de raiva, de rebeldia, de revolta, né? A rebeldia na alma é muito triste. Faz com que ela se vincule a energias pesadas, que ela fique na terra, que ela fique por aqui. É o peso, é o apego a tudo aquilo. Veja que ela tinha medo da morte. Então, é possível, sim, que ela esteja assim. Possível, sim, que ela se apresente 2, 3 meses depois do desencarne, e que se aproximando, talvez estivesse na sua casa, perto, porque estava esperando ver e não está vendo ninguém, e por isso você tinha os pesadelos, talvez ela estivesse no seu lar, que a tendência de se apegar àquilo, né? O que ela conhece do mundo e da pessoa idosa é a casa aonde ela está. Então, o que se faz? A casa espírita já auxiliou também, mas é imprescindível, gente, quando tivermos alguém que é próximo a nós, que desencarne, oração. Pelo menos durante o tempo, o hábito da oração regular por aquela pessoa, sabe? No momento do dia, acabou a confusão, estou em casa, está tudo calmo, orar por essa pessoa, fazer uma leitura como se fosse um evangelho no lar, para que ela possa, com mais facilidade, com a energia curadora da oração atingindo essa pessoa, ela tenha mais lucidez de perceber os amigos espirituais que estão próximo a ela, querendo conduzi-la, mas que ela, cega pela dor, pela raiva, pela rebeldia, não consegue ver. Ela precisa se acalmar, se livrar dessa energia pesada para acessá-los. Eles estão aqui e ela está com a energia aqui. Eles não têm acesso. Ela precisa se sintonizar, dizer: nossa, vocês estão aqui. Eles estão desde o primeiro momento. Aliás, eles acompanharam ela desde o início do processo do desencarne dela. Desde que eles souberam que era o momento dela, eles estão amparando aí.
Essa não percepção dos companheiros espirituais, ela é muito comum. Uhum. Capítulo 1º do livro Nosso Lar, em que André Luiz fala do sofrimento dele, ele vai ser resgatado, capítulo 2, se não me engano. Aí ele diz que Clarencio foi lá resgatar. Aí Clarencio diz, mas nós sempre estivemos. Você que não nos via. Mas nós sempre estivemos aqui. No livro Memórias de um Suicida, é uma obra muito importante de Dona Ivone da Amara Pereira. Memórias de um Suicida está por aqui? Tá aqui. Memórias de um Suicida. Memória de um Suicida é um livro que fala que, logo no começo, de um local onde aqueles que haviam se suicidado ficavam, um local de muito sofrimento, perdidos ali, sozinhos, gritando o desespero danado. Isso ele conta logo no começo do livro. Aí ele vai, melhora, vai para o hospital. Quando eles estão bem, os mentores daquele grupo dizem, bem, agora vocês vão pegar uma tarefa. A tarefa é ir orientar o pessoal no vale. Ele diz, puxa, quando eu estava lá, eu não tinha orientação. Agora eu vou orientar os caras no vale. Isso aqui né? Isso é muita injustiça. Porque quando eu estive, não tinha ninguém, eu ficava lá sozinho. Mas tudo bem, vamos lá. Eles vão para o vale e dizem assim, que tarefa difícil, porque a gente falava com os que estavam no vale e eles não nos viam, não nos ouviam. Aí, assim, então eu descobri que eu nunca estive só. Que todo o período que eu dizia que eu estava sozinho no vale, na verdade, eu estava amparado por um grupo de mentores, mas eu conseguia perceber. E isso é muito comum, essa história que você contou é muito comum. A pessoa desencarnou e ficou na casa, ficou na família, ficou no seu ambiente de convivência. E a Sâmia falou uma coisa muito importante. Desencarnou alguém da família, oração sistemática, para melhorar as condições do lar, para que o socorro seja feito e para que essa pessoa não fique tão perdida. Principalmente quando é alguém que não tem conhecimento espiritual, fica muito perdido do lado de lá. Então, qual é a melhor alternativa? Que a gente procure, tanto quanto seja possível, estar sintonizado com o mundo espiritual na medida em que um parente desencarna para que ele se organize. E, ao que tudo indica, a entidade que se manifestou e que plenamente pode ser sua mãe, sim, 2 meses é um tempo tranquilo para que isso aconteça, pode ser sua mãe, sim, pode ter sido atendida, porque você percebe que os fenômenos deixaram de acontecer. Eu acho que está tudo certinho, está tudo correto, era isso mesmo, e não há muito o que a gente considerar sobre isso, além do que a Sâmia já colocou.